Você olha para o céu e vê uma gigantesca gota de chuva descendo das nuvens acima. Você observa maravilhado enquanto toda a chuva do planeta se condensa em uma única gota bem acima de você. Enquanto a enorme gota de água se aproxima do chão, a temperatura ao seu redor começa a subir. Você começa a suar e naquele instante sabe que algo está muito errado. A água cai a mais de 300 milhas por hora. Você será vaporizado sob seu peso e pressão, mas o que acontecerá com o resto do mundo? Primeiro, precisamos calcular quanto de chuva cai em todo o planeta todos os dias, o que é mais fácil dizer do que fazer. A precipitação diária varia globalmente, pois o clima muda todos os dias. No entanto, a média é em torno de 260 bilhões de galões de água por dia. Este é um número gigantesco. Seria como pegar um pouco mais da metade de toda a água contida nos grandes lagos, ou cerca de 400 mil piscinas olímpicas, e formar uma gota de chuva. Quando se pensa em uma gigantesca gota de chuva caindo do céu, a primeira coisa que vem à mente são as enormes inundações que ocorreriam onde quer que ela caísse. Porém, este é um problema insignificante para qualquer pessoa ou coisa próxima ao local do impacto. Ficar um pouco molhado não deve ser a maior preocupação, pois as coisas estão prestes a piorar muito mais. Basicamente, a chuva é formada quando a água evaporada da superfície terrestre esfria e condensa ao subir para a atmosfera, onde as temperaturas são mais baixas. Quando essas moléculas de água condensam, elas se agrupam formando uma gota de chuva. Quando as gotas de água ficam muito pesadas, a gravidade as puxa para a superfície terrestre, causando a chuva. Devido ao funcionamento do clima, química e física, não há como toda a chuva do planeta ser condensada em uma única gota. Mas, se isso de alguma forma acontecesse, e uma gota de chuva conseguisse conter 260 bilhões de galões de água, ela teria pouco mais de 330 milhas cúbicas de tamanho, o que é um pouco menos de 3 vezes o comprimento da Suíça de leste a oeste. A gota de chuva seria tão massiva que bloquearia completamente o céu para quem estivesse embaixo dela. A gota de chuva pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas, causando danos enormes ao atingir o solo. Vamos supor que essa gigantesca gota de chuva se formará a alguns quilômetros acima da superfície da Terra, onde a chuva normalmente se condensa. Inicialmente só haveria nuvens. Com o aumento da umidade no ar, elas se tornariam mais abundantes e escuras. Então, a quantidade de água no céu atinge um ponto em que a gota de chuva pode se formar. A base da nuvem começa a se expandir. Se você olhar para o céu, pareceria que algo está empurrando-os de dentro para fora. A parte de baixo da gota de chuva pareceria como se as nuvens estivessem parindo. Tudo fica escuro, e ao olhar para o céu, você só consegue ver a escuridão completa. Mesmo que seja meio-dia, a luz do sol não seria capaz de penetrar tanta água e alcançar a superfície da Terra. Agora temos uma gota de chuva de 300 milhas cúbicas contendo 260 bilhões de galões de água pesando 1 bilhão de toneladas, suspensa acima da superfície do planeta onde você está. A gota de chuva cai, acelerando para mais de 300 milhas por hora ao se aproximar da superfície. A água leva alguns segundos para atingir sua velocidade máxima. Se você estiver embaixo da gota de chuva enquanto ela despenca em direção à Terra, estará morto muito antes da água chegar até você. O vento aumenta logo abaixo da gota de chuva. A enorme massa empurra uma grande quantidade de ar enquanto cai, fazendo com que os ventos soprem para fora a centenas de quilômetros por hora. Pessoas são arrastadas, florestas são devastadas. Tudo que não está bem fixado é arrastado para fora, achatando a área logo abaixo da enorme gota de chuva. Ao ganhar velocidade, a parte inferior da gota de chuva começa a espumar. A pressão do ar aumenta conforme a água cai mais rápido e se aproxima do solo. Isso faz com que ondas surjam na superfície e fluam até o topo da gota de chuva, ocorrendo apenas por alguns segundos. Quando a enorme esfera de água se aproxima do chão, algo louco acontece. Abaixo de onde a gota de chuva impactará a terra, o ar fica comprimido por não conseguir sair do caminho rapidamente. Isso causa um acúmulo incrível de pressão. A alta pressão também eleva a temperatura entre a parte inferior da gota de chuva e o solo, superaquecendo a área. O que estiver abaixo da gota de chuva será incinerado antes dela atingir o solo, cobrindo tudo com água. Isso apagaria as chamas,
mas há algo horrível na ideia de assistir a uma enorme gota de chuva cair em direção à Terra enquanto você é consumido pelo fogo. A água que você precisa para apagar o fogo te esmagaria, mas isso é irrelevante. De qualquer modo, você não sobreviverá ao impacto desta gota de chuva. O acúmulo de pressão na parte inferior da enorme gota de chuva seria tão intenso que achataria a curvatura da esfera de água. A água e qualquer coisa dentro da própria gota de chuva experimentariam tanta pressão quanto o fundo da Fossa das Marianas. Hipoteticamente, se houvesse alguém dentro da gota de chuva, ou um avião cheio de passageiros tivesse o azar de voar diretamente para a gota de chuva, os tímpanos das pessoas estourariam devido à mudança de pressão. Segundos depois, todos dentro da gota seriam esmagados pela pressão extrema antes do impacto. A enorme gota de chuva colide contra o leito rochoso a centenas de milhas por hora. O puro peso da gota de chuva libera terajoules de energia. Equivaleria a mais de 100 bombas atômicas explodindo simultaneamente. Mesmo que a gota de chuva seja líquida, ainda assim criaria uma cratera massiva no local do impacto que destruiria completamente qualquer coisa em seu raio. Apesar do solo sob a gota de chuva ser dizimado, o leito rochoso sólido da Terra resiste. A água da gota de chuva é forçada para fora e a terra ao redor do local do impacto rapidamente se torna inundada por uma onda enorme. Contudo, isso não é só uma onda enorme varrendo o globo. O impacto faz a água espirrar em todas as direções em altíssima velocidade. O fluxo da água se moveria em velocidades quase supersônicas. Qualquer coisa nas proximidades que não fosse consumida pela inundação inicial seria completamente apagada da face da Terra pela força da onda se movendo pela paisagem. Pessoas a centenas de quilômetros assistem horrorizadas enquanto a onda gigante criada pela gota de chuva enorme destrói toda a vida, estruturas e características geológicas. Eles sentem uma leve brisa conforme a onda se aproxima. O vento aumenta conforme a água empurra o ar para fora do caminho. As pessoas são derrubadas de seus pés quando o spray inicial de água da chuva espirrando em seus rostos se transforma em uma enxurrada de água. A onda de maré atingiria sendo o fim. A onda da gota de chuva dispersa teria centenas de pés de altura. Não haveria como escapar do massacre. Conforme a onda perde força e desacelera, se torna menos destrutiva, porém, a inundação será catastrófica. O local onde a gota de chuva caiu poderia ter submerso países inteiros sob quilômetros de água. A água fluiria em direção às áreas mais baixas, e colinas ou montanhas inicialmente inundadas surgiriam acima do nível da água. Novas ilhas pareceriam surgir de áreas inundadas. Na verdade, eram apenas áreas anteriormente altas. Não haveria nada sobre elas, pois qualquer árvore ou construção teria sido totalmente destruída pela força inicial da onda. Contudo, a rocha e a lama estéreis que continham vida se recuperariam após décadas de sucessão ecológica. Horas após a água da chuva se dispersar pela paisagem, reina a quietude. Se a gota de chuva caísse no meio de um continente, agora haveria um lago enorme no lugar da Terra. Se caísse na Austrália, é provável que todo o continente ficasse submerso. Por outro lado, se a gota de chuva caísse no oceano, os efeitos iniciais seriam os mesmos, porém a onda de maré criada seria muito maior. A gota de chuva deslocaria uma grande quantidade de água do oceano, enviando-a desgovernada pelo planeta em alta velocidade. A água deslocada pelo impacto seria rapidamente reposta pela água da chuva, inundando regiões costeiras globalmente. A água de tsunamis gigantes não retornaria ao oceano, pois a água da chuva estaria em seu lugar. Se a gota de chuva gigante caísse no Atlântico, as regiões leste dos Estados Unidos da América-Canadá, América Central e do Sul seriam inundadas. A nova linha costeira seria criada bem mais para o interior do que era antes da chuva. A Europa Ocidental, a Grã-Bretanha e os países ocidentais da África estariam principalmente submersos. Se a gigantesca gota de chuva caísse no Oceano Pacífico, a Ásia Oriental, a Austrália e nações insulares como as Filipinas e o Japão não existiriam mais. A costa oeste das Américas seria reescrita e áreas como a Amazônia e as pradarias dos Estados Unidos da América ganhariam propriedades à beira-mar. Se a chuva do planeta caísse em uma única gota, a destruição seria imensa.
260 bilhões de galões de água pesando 1 bilhão de toneladas a mais de 483 km por hora é suficiente para incinerar, afogar e demolir tudo em seu caminho. Provavelmente existem repercussões que não podemos prever dependendo de onde a gota de chuva cai, mas é seguro dizer que, se essa gota de chuva gigantesca realmente caísse do céu, mudaria completamente a geografia do nosso planeta. Agora assista, e se a Terra parasse de girar, minuto a minuto? Ou confira, e se Adolf Hitler acordasse no século XXI